Olá, voltamos, episódio 58, e agora faço como? Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a prática médica mesmo, principalmente para os internos, estudantes que recentemente se formaram, médicos entraram na residência, etc. E quem tenha dúvidas sobre anamnese, diagnóstico, como formular o diagnóstico, tratamento, como saber se eu estou indo no caminho certo ou não, como é que colhe uma história decente, essas coisas que muita gente me pediu e eu posterguei isso por não saber mesmo como colocar isso aqui num podcast, numa aula, num vídeo. Meu nome é Felipe Pinheiro, eu sou médico e professor de medicina, oncologista, e a gente vai falar isso hoje um pouquinho. Então a gente não sabia como fazer, e eu não sabia como fazer isso de uma forma prática, eu acho que tem que estar mastigado. E aí eu resolvi fazer esse agora, depois de muito me pedirem sobre isso, porque eu vou dar exemplos mesmo, exemplos do criados, nada de pacientes passados, nem exemplos reais, não, é criação mesmo, para dar uma ideia. Então, a primeira coisa que eu vejo que muitos internos, alunos, estudantes, médicos têm é uma falta de interesse. Falta de interesse prejudica a história bem colhida, a história mal colhida gera um diagnóstico errado, e o diagnóstico errado, o tratamento errado. Então, tudo parte da história. A história tem que ser bem colhida. Não tem como uma história mal colhida gerar bons frutos. E aí eu vejo que um dos maiores problemas, penso eu, desculpem quem pensa diferente, também é falta de interesse mesmo, de querer ir atrás da resposta. Então, por exemplo, vamos aos exemplos. Chega a Dona Maria vira e fala que foi lá na consulta porque estava com a dor na barriga. E aí, alguns, maioria ou não, se contenta com isso. E aí, Dona Maria, teve mais do que não tive febre. E tive diarreia e vomitei. Ah, Dona Maria, certo. Ah, infecção abdominal, toma-lhe antibiótico, diagnóstico gastroenterocolites, antibiótico para dentro e acabou. Pode dar certo? Pode. Pode ser que Dona Maria tenha tido mesmo gastroenterite e tal. Pode ser que não. O que eu julgo que você tem que fazer, ou a gente tem que fazer quando a gente ouve uma história? A Maria chegou lá com dor na barriga. Onde é que doía, Dona Maria? Ah, no pé da barriga. Certo. E doía desde quando? Ah, não sei. A maioria dos pacientes vai falar, não sei, não lembro. Você pergunta, tem certeza? Não lembra mesmo não? Tem uma semana, tem um mês, tem 10 anos, é desde quando você nasceu? Ah, não, doutor, não é desde quando nasci não, isso tem pouco tempo, é do fim do ano para cá. Pronto, você já limitou aí de dezembro para cá. Foi depois do São João, depois do Carnaval, é agora que passou as festas aqui na cidade. Então, vai tentando fazer com que ela se lembre. Se você deixar tudo para o paciente, infelizmente a maioria vai te trazer uma história bem resumida. E isso vai atrapalhar bastante o diagnóstico e atrapalhar, consequentemente, bastante o tratamento. Então, você, tá bom, doía então, doutor, doía depois do São João. Depois do São João eu já lembro que estava doendo, então cerca de 2, 3 meses. E a dor vai para algum lugar, corre para a perna? Não, dói na barriga, só no pé da barriga. Não vai mesmo, não, não aparece em outro lugar? Não, não, com certeza não, tá bom, com certeza não. Tem algum, aí vai o interno, tem algum fator de melhor e pior? Ela fala não. Aí fala, tá bom. Aí vai lá e passa o caso, não tem fator nenhum de melhor ou pior. Perguntar assim, superficialmente, sem escrafunchar mesmo. Eu uso essa expressão e você tem que cutucar o paciente até ele soltar as informações. Ele vai falar, não, isso não pode ser assim. Você tem que falar, piora quando você levanta? Não. Piora quando deita? Ah, não. Piora quando vira de lado? Não. Piora quando come alguma coisa? Não. Não como nada. Nada, gordura, um pastel frito, um doce, nada, não. Piora quando usa algum remédio, um antibiótico, está usando alguma coisa? Não, nada. Piora quando vai no sanitário, fez xixi, cocô, tá? Quando faz xixi, pode ser que talvez pior, não sei. Você já fica com uma pulga atrás da orelha, tá?
Então, você vai dando exemplos para paciente. Piora quando pega, quando você aperta no lugar, dói, não dói. Dói quando aperta, dói. Melhora quando você toma remédio. Ah, não resolve nada o remédio. A maioria responde dessa forma. E você vai falar, mas não resolve nada. Você toma um remédio, fica 1, 2 horas sem dor e depois volta. Ou não melhora nada, nada mesmo. Você tomou o remédio, nada é a mesma. Ah, não, então melhora, mas volta e não resolve nada. Não resolve na cabeça do paciente, mas o efeito do remédio é passageiro. Então, tem que escrafunchar. Qual é o tipo da dor? Ah, não sei. Aí a criatura vai lá, não, o paciente não sabe qual é o tipo da dor. Você encheu o saco dele para ele saber? Você deu exemplos? É como uma pontada? É como se você tivesse tomado uma facada aí no lugar? Ah, não, doutor, não, não. É como você tivesse então, um choque, é como se estivesse queimando, tem fogo, brasa, dê 1000 exemplos. A maioria disparada aí, em 17 anos que eu faço medicina, dá uma pista. Não vai falar não sei nada. Você fala, é um choque? Não, choque não é. É uma facada? Não, facada não é. É um peso? Não sei, não sei. Difícil dizer, beleza. Queimando? Não, queimando não é não. Então você vai cortando algumas coisas, vai tendo mais informações. É igual para milhões de informações. As pessoas não perguntam se o vômito foi antes ou depois do. E o Porto inteiro, né? Ninguém lê o Porto. Para mim, se tiver que escolher um livro em medicina essencial, é o Porto, de semiologia médica. É essencial para tudo. Sem diagnóstico, não vai para frente. As pessoas não perguntam nada. Os pacientes chegam com cadeira de rodas e não se interessam em perguntar por que ela está de cadeira de rodas. Ah, mas ela está de cadeira de rodas há 20 anos. Eu quero saber. Ela está de cadeira de rodas há 20 anos porque bateu o carro, porque foi atropelada, porque teve uma doença na coluna. Eu quero saber. Tem que saber as coisas. E aí eu vejo assim, não futucam mesmo. O paciente não vai te dizer isso de graça. E hoje, e foi juntando coisas aí para eu ter resolvido falar disso hoje. Uma outra coisa foi hoje de manhã, uma paciente apertou minha mão na hora de cumprimentar na sala, de forma não tão forte. O dedo midinho e o anelar, né, tinham mais fraqueza do que o resto no aperto de mão, e eu achei que ela tinha um trejeito diferente com a mão. E aí fiquei observando aquilo, colhi a história e tal, não tinha nada a ver com a mão lá, ela tinha um tumor de ovário passado e tal. Essa é a história real, não estou inventando não. E aí, na hora do exame físico, examinei tudo, apertei de novo, fiz força e tal, movimento lá dos braços, pernas e tal, questão de semiologia. E aí perguntei se aquela questão, ela tinha percebido algo na mão dela, se ela tinha percebido essa fraqueza. Ela falou, não, doutor, eu tive um problema neurológico na infância, fisioterapia e tal, e fiquei com a mão assim. Não sabia dar detalhes sobre qual era o problema, mas que foi tratado bem com bastante fisioterapia e tal, quando ela era bem pequena, em torno de 3, 4, 5 anos. E que a mão estava igual, sempre foi assim desde então. E aí o que me espantou, assim, ela falou que ela tinha 60 e poucos anos. Que foi a primeira vez que algum médico perguntou e percebeu e falou da fraqueza muscular dela. Então, assim, o pessoal não se interessa, tá correndo, tá com pressa, e tem que ter paciência para fazer. E interesse mesmo. De vez em quando, os alunos, os residentes, tal, a galera pergunta: ah, você queria saber isso? É porque eu quero saber, não sei. Pode ser que seja válido ou não. Se eu não souber a informação, não tem como eu dizer se ela presta ou não presta. Então, o cara chega e fala: eu operei o joelho no passado e botei 3 pinos lá. Ah, eu falei aí, foi assim de moto, de carro. Ah, professor, para que você quer saber isso? Não sei. Se for uma fratura patológica, ele botou o pino, ninguém fez diagnóstico, fez biópsia, fez nada, não interessa. Se for um acidente de moto, corriqueiro e tal, não tem problema nenhum. Então, as coisas interessam e você tem que ter interesse em buscar e correr atrás, e isso é difícil, assim, é uma das coisas que mais me deixam frustrados, é que por mais que eu fale, eu dei aula para turmas iniciais inteiras, do primeiro semestre até o 12º, e você chega lá no internato e a minoria
colhe uma boa história com informações. Aí, quando a gente fala isso de esmiuçar, 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 fica 3 horas sobre uma coisa só. E aí fala: "Ah, professor, mas eu estou aqui há 3 horas, você está me dando pressa". E aí uma outra coisa difícil é, com o tempo, você começa lapidando e com certo, objetividade, você vai perguntando o que interessa. Mas antes de você se lapidar e ficar mais rápido, você precisa perguntar, esmiuçar, esmiuçar, esmiuçar. É interessante ver também que não precisa ser mega inteligente, superdotado, nada de diferenciado para fazer uma boa história. É interesse mesmo de ficar ali remoendo, 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 enchendo o saco do paciente mesmo, assim. Eu falo encher o saco, tem gente que não gosta. Eu cansei, cansei, cansei de sacudir bolsa mesmo dos pacientes em cima da mesa. Os pacientes têm uma coisa, um apego, sei lá o que que é, eu não entendo até hoje não, com os documentos, né, não sei se alguém rouba os documentos ou perde, não sei, mas eu falo: "Ó, pode passar para cá isso aqui", aí não passa, aí vai tirando as folhinhas e entregando uma a uma. Falo: "Não, eu quero o saco inteiro", já cansei de pegar o saco de papel, a sacola e tal, eu quero inteiro. "Ah, não, doutor, mas isso aqui é documento", eu falei: "Não interessa, eu quero ver tudo", e eu falo isso muito firme no consultório. Você tem que esmiuçar tudo, você tem que perguntar tudo. Por que teve o aborto, por que está separado, mora com quem, como é que vive a família, por que aposentou, está triste ou não está triste porque não aposentou, está feliz onde mora, mudou de cidade, tudo. Ah, vai demorar muito. Vai, mas se não demorar, não vai sair que presta. E aí, e aí alguns alunos também já falaram, e alguns que me acompanharam, acompanham no consultório: "Ah, mas você faz rápido". Eu faço rápido hoje, depois de 17, 20 anos fazendo anamnese. Hoje, não fazia rápido o tempo inteiro. Minha primeira consulta já foi de 2 horas, depois baixou para 1h30, depois baixou para 1 hora. Hoje fica em torno de 40 minutos, 1 hora as mais complicadas. Mas não existe primeira consulta de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não dá para fazer. As primeiras consultas é meia hora, 40 minutos, em média, daí para mais. Mas já foi de 2 horas, meu recorde, já fiz uma consulta de 2 horas e 20, que a secretária entrou 2 vezes no consultório perguntando se tinha acontecido alguma coisa. Então não dá para fazer correndo. Você pode melhorar o tempo e vai melhorar? Vai, porque você vai criar mais expertise, vai passar o tempo, ficar melhor, vai. Mas não vai ser em 5 minutos, 10 minutos, não vai dar. Então tem que esmiuçar os exames, olhar tudo, aprendi isso com muita gente, e aí vem aquela coisa que eu falei no passado, você precisa ter gente para você se espelhar. Nunca vou esquecer da história que um preceptor sempre, fazia questão de mostrar que a gente estava errado, que a gente errava e mostrava que tinha que melhorar, né, a ideia eu sempre pensava dessa forma, ele sempre queria mostrar que a gente tinha que melhorar. E aí eu entrei no consultório e falei: "Hoje não vai sair nada errado". Fiquei lá um tempão colhendo a história inteira, futuquei a sacola toda da mulher, de cima a baixo, e ele tinha pedido uma tomografia e a bendita senhorinha, levou só o laudo. E eu falei: "Não, minha senhora, tem que ter um filme, tem que ter um vídeo, tem que ter, um CD, um trem, tem que ter alguma coisa". "Não, não tem nada, é isso aí, tá tudo na sacola, tudo na sacola". E eu até hoje, assim, o povo fala: "Ah, ele combinou com a senhora", provavelmente não, porque tinha muitos meses que ela tinha ido, era um exame de seguimento. E enchi o saco, mas não enchi o saco o suficiente. Eu não vi a imagem, só vi o laudo, anotei tudo. E na hora que eu chamei o preceptor para discutir, ele foi: "E aí, dona fulana, como é que tá, tal, aqui". Eu falei: "Ó, velho", aí na hora que eu fui discutir com ele, eu já falei: "Ó, tal", futuquei, perguntei as imagens, ela não trouxe, não sabe, só deu laudo. Aí "Oi, dona Maria", e tal, pá, olhou a sacola toda, olhou tudo e tal, ela: "E na bolsa da senhora aí, não tem nada, 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 você não esqueceu, não botou nada na bolsa não?". "Não, não botei não". Dê uma checada, olha, e a mulher abriu a bolsa, tinha um CD lá dentro. Então, assim, tem que futucar, tem que encher o saco. Então, assim, mais uma vez eu tinha tomado pancada do preceptor. Tem que futucar, porque na hora que der errado, eu costumo falar isso direto para os alunos, na hora que der errado, o paciente não vai contar a história para a vizinha: "Oh, tá, eu esqueci de levar o CD, não mostrei a imagem, eu não falei o tipo da dor, eu não contei que eu tinha abortado, eu não contei que eu tinha feito paraplegia por conta de uma infecção".
eu não contei isso ou aquilo. Não, vai falar: "Ah, fui no médico, falei tudo, não resolveu nada, não me deu nada, não deu diagnóstico, não resolveu nada, é uma porcaria". Vai falar dessa forma. Então, é objetivo seu futucar até achar o que interessa de informação, de exame, de imagem. Já achei barata, aranha, pedaço de pena de provavelmente de galinha dentro do saco, isso já, mas faz parte. Sacudo tudo em cima da mesa do prontuário, olho tudo, todos os papéis. Aí você pega conta de telefone, conta de luz, documento, vai devolvendo para o paciente. Outra coisa que eu faço, eu sacudo tudo em cima da mesa e devolvo a sacola vazia, para não atrapalhar o que você já viu, o que você não viu, porque são muitos exames. E você vai olhando e devolvendo, e o paciente vai guardando, vai sobrando em cima da mesa só o que você não viu. Exame físico, mesma coisa, o povo não quer abrir a blusa, não quer ser examinado no abdômen, não quer deitar na maca. Tem que ser examinado, vai tirar a prótese dentária, tem que fazer toque retal vaginal, se pedir, né, na história. Tem que examinar a cavidade oral sem a prótese dentária, tem que fazer exame físico de inspeção, tudo, tudo, tudo. Pode aparecer coisas muito surpreendentes, caso real também meu, quando cheguei em Conquista 1 ou 2 anos depois, um colega muito bem conceituado na cidade e conceituado até hoje, comeu mosca, vamos assim dizer. Fez um relatório brilhante, tudo, eu estava suspeitando de uma doença consumptiva, paciente emagrecendo, com as lesões metastáticas em fígado, nos exames que ele tinha pedido. E aí ele fez toda a avaliação para procurar o primário, na época, fez colonoscopia, tomografia, olhou a cavidade oral, mandou lá dizendo que não tinha nada na cavidade oral, laringoscopia, mandou para otorrino, pediu transvaginal, pediu tudo, pediu um bocado de coisa lá. Tomografia, só fez tudo como manda o figurino, uma senhorinha. E aí me encaminhou com relatório, com os relatórios todos, então eu falei: "Poxa, tal, realmente, nos exames não tem nada". Eu falei: "Ó, vamos ali e tal, para examinar". Aí geralmente eu chamo a acompanhante para ser examinada, para ficar perto ali do exame físico, e fiz o exame da pele, né, assim, pode, tirar a roupa e tal, ficar aí que eu vou examinar. Tinha uma massa do tamanho de uma laranja grande, enegrecida no glúteo da senhora. Um melanoma, uma bandeira de todo tamanho, gigantesco, e ninguém viu. Ela fez milhões de exames, ninguém, e assim, todo mundo bem conceituado e tal. Mas o exame físico tinha definido tudo, não precisava, a gente ia acabar fazendo os exames pelo estadiamento, mas, eh, pega mal, assim, pega mal você deixar passar uma coisa dessa. Então não dá para fazer meia boca, não dá para fazer, sem querer conhecer a história. Tem que futucar mesmo, futucar mesmo. "Ah, eu desmaiei no banheiro", desmaiou mesmo, bateu a cabeça aonde, você caiu mesmo, igual uma jaca no chão, pô! Você foi desfalecendo, sentou no vaso, foi se escorando, se escorou na parede, chegou até o chão. "Não, caí igual uma jaca". "Ah, caiu e machucou o quê?". "Não, machuquei nada". Estranho, ninguém cai em pé no chão, pluf, e não machuca nada. Estranho. Então tem que futucar, tem que futucar. "Ah, parei de enxergar de uma hora para outra, dos 2 olhos". "Ah, parou, foi de uma hora para outra, buf". "E aí, fez o quê?". "Não, eu liguei para não sei quem". "Como você ligou?". Então, assim, você pega isso, são histórias que eu já ouvi, no consultório, são incongruentes, incongruentes. E você tem que ficar futucando isso, certo? Isso faz diferença na hora de fazer a suspeita, porque quando você fizer uma suspeita diagnóstica, e aí é depois que você examinou, olhou os exames que porventura tenha trazido, fez uma anamnese excelente no sentido de cronológico e com informações do início até o presente dia. E aí depois que você formula as suas hipóteses diagnósticas do mais provável ao menos provável, que você pede exame. E aí lembrei de outra coisa que é muito comum.
Tal, seu José, tal, tá internado aqui hoje, tem 3 dias, já ficou internado no hospital X, há uma semana atrás, e tal. Ficou internado, né? Ficou internado. Tal, falou que foi internado. Oi, seu José, tudo bom, tudo bom. Você ficou internado lá no hospital X, né? Fiquei, doutor, fiquei. Você dormiu lá quantas noites? Não, eu não dormi não. Eu fiquei internado de manhã e de noite eu fui para casa. Falei: certo, você passou na emergência, aí te botaram no leito, internou e de noite deu alta. Não, eu fiquei só na emergência mesmo. Então, assim, coisas simples, não é um internamento, ninguém internou, provavelmente ele só passou na emergência. Então não futuca as coisas. Faz diferença? Faz. Dizer que o paciente estava internado há uma semana é diferente de dizer que passou na emergência há uma semana. Então essas coisas fazem diferença na avaliação das possibilidades de diagnóstico, a gravidade do paciente, como ele se encontra hoje, o que foi feito e o que não foi feito. Se ele ficou só 12 horas na emergência, praticamente nada foi feito, analgesia, exame, vômito, acabou. Se ele ficou internado 5 dias, talvez tenham colocado antibiótico, talvez tenham feito algum procedimento. Então muda completamente. Depois que fizer estudo, geralmente o que eu percebo também é uma junção de ideias. Quando a maioria pegou uma história que fala a favor, eu estou elucubrando aqui agora, aqui não é nenhum caso real, estou inventando mesmo, sei lá, fala a favor de uma dor torácica sugestiva de infarto. Aí ele colheu a história, já está pensando em infarto, ele só vê infarto na frente. Nenhuma suspeita diagnóstica, outra passa na cabeça, que é um negócio fechado. Não consegue abrir o leque de várias possibilidades e colocar simplesmente infarto como primeira possibilidade. Vai ficar lá, infarto, infarto, infarto. Aí ele vai lá, examina e tal, não vê nada diferente, e pega o sacolão lá de exame do paciente e acha sei lá, vamos elocubrar aqui sei lá, uma bilirrubina de 4, total, de 4, direta de 3. E aí ele não se preocupa em avaliar o que pode causar isso ou o que pode associar as coisas. E geralmente a história é apresentada toda com a ideia de infarto, que é o que ele pensou lá na hora, e ele não larga mais essa suspeita diagnóstica nem a pau. E ele acrescenta só a bilirrubina de 4 e acabou. Você pergunta por que a bilirrubina subiu? Não sei. E o que tem a ver bilirrubina com infarto? Não sei. O que pode ser além do infarto? É infarto. E fica insistindo no negócio. E isso é, no meu entender, falta de estudo, sim. Muitos não estudam o que deve, penso eu. Mas é falta de interesse. Ninguém sabe tudo. Se eu pego um trem esdrúxulo, e aí é uma das coisas que o povo mais comenta ouvindo esse podcast, que já tem mais de um ano, 58 episódios, o povo mais me enche o saco perguntando se é verdade, que eu falei em algum podcast que eu estudo todo dia. O povo, você estuda todo dia mesmo? Estudo todos os dias. Não é 200 horas por dia, 8 horas por dia, 20 minutos, meia hora, todos os dias. Porque todo dia eu pego um trem estranho no consultório. E todo dia esse trem estranho eu não vou deixar para mês que vem. É o interesse de futucar o que é aquilo. Sempre, sempre, sempre. Acaba amanhã do consultório, à tarde, de noite, meu computador está sempre ligado em algum site de medicina, up-to-date, jornais, artigos, etc. Tem que estudar, não vai saber tudo, mas o que eu percebo é isso, é falta de interesse. Aí vem uma bilirrubinato, aí você pergunta, tal, causas de hiperbilirrubinemia direta. Não sei. Você está com o paciente há quantos dias? 3 dias. Fez o quê? Nada. Nadou, malhou, tirou foto do Instagram. Então, assim, isso é desanimador. O que você tem que fazer? Colher, futucar interesse, futucar a história, futucar o diagnóstico, futucar os exames, futucar no exame físico, viu o exame alterado, futucar. Aí você vai futucar o livro. Você vai correr atrás do livro, Cécio, Porto, Harrison. Qual é a ideia que eu tinha e que eu faço até hoje quando vem coisas muito esdrúxulas? Você vai olhar os sintomas todos, tentar formular a hipótese diagnóstica, não achou,
mas tem um trem esdrúxulo com o paciente. Já tem um, sei lá, TSH de 30. Nunca vi TSH de 30. Vá lá, não tem mais nada. Você vai lá e estuda, né? TSH de 30, elevação de TSH. Você procura lá no porto. Possibilidades, vai estar lá. Pode tirar de os trem tudo lá. Vai pegar cada doença dessa e estudar no Harrison, no Cécio. Ah, vai dar um trabalho da porra, vai. Para aprender, para fazer direito, tal, dá trabalho mesmo. Então, é o que eu percebo, assim. Aí veio uma bilirrubina direta alta, sei lá, 3, 4. Aí vai lá e estuda um bocado de hiperbilirrubinemia. E aí você fala, pô, é essa que você falou, geralmente da icterícia, da dor, da febre, dá um bocado de coisa. Eu falei, mas o paciente que você está dizendo não tem nada disso, só tem uma dor leve. Ah, aí fala outras, 10 hipóteses lá, decora o livro, e esse não traz o paciente para o caso mesmo, né? Não junta o paciente com o livro, que é outra falha. Você tem que encaixar o paciente numa doença, e não enfiar uma doença no paciente que ele não tenha. Então, eu tentei aqui colocar de forma mais prática, através de exemplos. Eu espero que tenha servido para alguma coisa aí. Então, assim, tenha um interesse mesmo de futucar. Não tenho vergonha, não. Não tenho vergonha. Não dá para pegar uma queixa ginecológica e não fazer toque vaginal. Não dá para pegar queixa trato gastrointestinal baixo, não fazer toque retal. Não dá para ver um exame com sugestivo de doenças metabólicas e não ficar futucando todas as possibilidades metabólicas, eletrólitos, etc. Então não dá para acostumar, achar, não, tá alto porque tá alto, tá baixo porque tá baixo. A anemia, pô, é o que mata a anemia. A anemia crônica, a anemia... Por quê? Você fez que exame? Você investigou o quê? Não investiguei nada, eu vi aí, hemoglobina de 11. Zorra, é mesmo que matar. Então tem que investigar as coisas. Não se conforme com coisas fáceis, com o que está na frente, te levantando como suspeita, se você não tem certeza daquilo. Pode ser aquilo, pode. A maioria das vezes, eu tinha um preceptor que falava uma coisa massa, assim. Infelizmente, como eu tenho dúvidas de quem falava isso entre dois grandes preceptores, eu não vou citar o nome, mas ele falava que medicina é fácil, porque 95% das coisas que vai chegar para você é fácil. E a maioria dos alunos vão acertar e vai achar que está bombando. Mas o que faz a diferença é os 5% das coisas esdrúxulas, difíceis, que chegam e que você não sabe. E, infelizmente, hoje o que eu vejo, se você pergunta no meio de 10 alunos internos, residentes, etc., se eles são acima da média, é capaz de 9 falar que são. Que além de não saberem, não terem volume, interesse de correr atrás, ainda acham que estão nadando por cima, assim, no top of five. Top 5 de tudo, assim, 5% fantástico. Então, a maioria dos casos vão ser as coisas mais óbvias, vão ser sem graça, entre aspas. A maioria dos casos são usuais, porque a maioria é a maioria. Mas você tem que saber investigar você tem que saber que não sabe quando vier os casos esdrúxulos. Você não tem a obrigação de dizer o que é. Quem já passou em meu consultório como paciente sabe que muitas vezes eu falo, não faça a menor ideia do que você tem. Vou pedir as coisas aqui, vou estudar, volto amanhã, volto depois de amanhã, volto. As secretárias dos lugares onde eu atendo sabem que é 200 mil retorno, não estou nem aí, pô, vai ter que voltar. Porque a gente não sabe tudo, mas o que falta é querer mesmo investigar com sensação de desejo mesmo pelo conhecimento, de descobrir o que tem, de saber o que aconteceu e de ajudar, de falar, pô, tal, ó, futuquei, mas resolvi. Eu sinto falta desse tesão por descobrir as coisas nos alunos, entendeu? Nos residentes, na maioria dos médicos hoje. Não tem vontade de, pô, tal, fiz uma grande descoberta, resolvi o problema, um problema que o paciente está rodando, eu vou resolver, eu vou abraçar essa causa para mim. O paciente já passou por 5 médicos, 6 médicos, 7 médicos, já rodou não sei aonde. Eu vou futucar e correr atrás daquilo ali.
Claro que isso é muito de clínica médica, estou falando aqui muito de clínica médica, né, que é o que eu faço, clínica médica, oncologia clínica. Então, na área aí de oncologia clínica, clínica médica, tem que correr atrás. De novo, hoje de manhã, uma outra paciente já tinha passado por 4, especialistas entre cirurgiões oncológicos, oncologistas clínicos, etcétera, e falaram para ela, e ela chegou muito entristecida e tal, disse que veio porque a vizinha pediu para passar por mim, que achou que podia ajudar e tal. Porque ninguém sabia o caso dela, ninguém sabia o caso dela. O caso dela era muito estranho e tal, foi, pô, um caso super difícil e tal, pai. Sacudi tudo, examinei tudo, colhi a história e tal. Olhei absolutamente tudo e falei: "Rapaz, não tô entendendo, o que que não tá, claro aí", assim, pra mim era um colangiocarcinoma, um tumor, né, de vias biliares clássico, assim, tinha ressonância, tinha imunohistoquímica, tinha patologia, tinha tudo. Na observação lá da imunohistoquímica tinha falado que podia ser tumor de cólon, etc e tal. Mas, assim, juntando a clínica dela com os exames, com a biópsia, com a imunohistoquímica, com tudo, era colangiocarcinoma. E aí ela falou: "Ah, doutor, não, porque leram aí na observação que podia ser no intestino, e no intestino a coluna tá normal". Então, assim, separa as coisas demais, dão importância para uma coisa só, não junta tudo. Isso sei lá, eu acho falta de abraçar mesmo a causa, assim, olhar tudo com calma, olhar tudo com paciência. Essa consultoria demorou quase 1 hora, porque eu fui ligar para patologista, fui ligar para radiologista, eu liguei para endoscopista, porque tá tudo normal, beleza? Tá, mas dá uma ligada, pergunta: "Ah, tudo ok e tal, tô confirmando isso", discuto o caso, tudo ali, que é outra coisa que faz diferença, a correria, ninguém quer conversar com ninguém, ninguém liga para ninguém, então isso faz diferença. Acho que eu já falei demais. Obrigado aí pelas colaborações que vocês sempre mandam. Esse era um pedido antigo que eu sentia falta de modo de fazer, de como trazer, de como falar. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí a melhorar essas questões. Grande abraço e até a próxima semana.